Olá, companheiro, companheira do setor de cargas que nos acompanha aí pelos nossos canais oficiais, Facebook, Instagram, Sindicargas.Guarulhos, no YouTube, nosso canal do YouTube, Sindicargas Underline Guarulhos. No canal do YouTube, pessoal, que tá bombando, eu peço que vocês se inscrevam no canal, quem não está inscrito, ativa o sininho para receber as notificações no teu celular, hein? Vou mostrar o meu aqui, ó. Eu sempre recebo e faço um hype para aumentar o engajamento. Para nós é uma felicidade que vocês participem, interajam conosco pelos nossos canais oficiais. E lembrando também, viu, pessoal, de segunda a sexta, nós estamos na TV Guarulhos, né, presidente? Segunda a sexta, a partir das 18 horas, na Com TV em horários alternativos, pela TV a cabo, enfim, é o Sindicagas falando para o mundo, para a categoria e para o mundo. Para nós é uma grande felicidade poder, como agente social, representar a categoria, dialogar com a sociedade, ajudar, né, quem merece. Esse é o papel de uma entidade sindical responsável, como é o caso do Sindicagas de Guarulhos e Arujá. Hoje, uma edição do podcast, né, presidente? Estou aqui falando do presidente, mas eu estou com o presidente da entidade, o companheiro Irapuan Siqueira. Tudo bem, presidente? Olá, companheiros e companheiras. Bom dia. Está muito bem, graças a Deus. Amém. Graças a Deus está tudo bem. Presidente, então vamos tocar aqui a nossa resenha, porque a gente tem que discutir os temas que estão em voga, né, presidente? Exatamente. Como já dizia o antigo. Mas é assim, presidente, vamos começar pelo 1º de maio, né? O 1º de maio que a gente sempre celebra o nosso compromisso, afinal de contas, o nosso princípio ativo, o nosso motivo maior é estar na luta, né? Em defesa do trabalhador, dos companheiros e companheiras da categoria. Presidente, como você viu esse 1º de maio de 2026? Um 1º de maio, né, presidente? Diferente. Ele, para nós, enquanto entidade, não perdeu o teor que a gente celebra, mas faz a reflexão da importância da luta, né, pelos direitos dos trabalhadores. Mas de forma macro, presidente, como que você viu o 1º de maio desse ano? Vamos direto ao ponto. Direto e reto. Direto ao ponto. Em primeiro lugar, a omissão, a inação dos trabalhadores. Eu vejo isso na claridade da luz. Até por culpa nossa, dos dirigentes dos sindicatos, do passado e do presente. Do passado, porque quando nós fazíamos a festa de 1º de maio, ali na mesa só subia, ou no caminhão, só subia no palanque, só subia os pretendentes a cargos políticos. Verdade. Era raríssimo, fora um cantor, que ganhava para isso, um dirigente sindical que também estivesse ali e não tivesse a intenção de sair candidato a cargo público, cargo político. Então, isso foi enfraquecendo o gosto do trabalhador em participar desses eventos. O resultado, a gente vê aí nos últimos 2 anos, né? Qualquer evento do Dia do Trabalhador praticamente vazio. Mas eu peço encarecidamente que o trabalhador, que nesse momento está me ouvindo, comece a refletir que a sua ausência, a ausência da sua família nesses momentos, enfraquece anualmente a sua vida pessoal, o seu lado social, tanto no salário como no bem-estar futuro, quando ali chegar seu momento de aposentadoria. Presidente, eu vi uma discrepância nesse movimento do 1º de maio, que eu tive uma informação de Brasília que o governo federal pediu para que as entidades centrais fizessem de forma assim, cada um faz o seu, vai. O 1º de maio. Falei, uai, e no dia 15 de abril, quando teve a Concrate em Brasília, foi um movimento unitário. Uma marcha, né? Uma marcha de muito êxito, né? Falaram de mais de 40 mil lideranças, trabalhadores, enfim, ali, de forma uníssona. Eu senti esse movimento muito discrepante. Eu fiquei pensando comigo, será que foi uma insegurança por conta de um ano eleitoral para que enfraquecesse aí pautas, demandas, candidaturas? Como que você chegou a isso, presidente? Eu não vejo
a comemoração do dia 1º de maio, principalmente desse ano, a interferência do governo federal. Seria muita ingenuidade minha, com toda a experiência sindical, pensar dessa forma. Literalmente, eu falei anteriormente, é a omissão do trabalhador de participar do próprio evento e o fortalece no dia a dia, como empregado, como trabalhador, como futuro aposentado. O governo federal teve vários problemas recentemente. Eu acho que não teve tempo para isso. E eu acho que ele não deveria, ele ou qualquer um outro presidente da República não deve se passar para tentar fazer manipulação. Não. Isso é uma obrigação das direções de sindicatos, de centrais sindicais, e nós não fomos capazes de levar os trabalhadores para qualquer tipo de evento. Hoje está muito difícil. É muito difícil. Muito difícil, seja ele qual for. Lamentável o trabalhador, quando se fala de evento e tem cantor, tem isso, tem presente, tem oferta de alguma coisa, o trabalhador vai. O maior erro, o maior equívoco que a classe trabalhadora pratica é deixar de participar do seu próprio dia, a homenagem ao seu trabalho, e é o seu e vai ser dos seus filhos futuramente. É o fortalecimento do que você faz dia a dia. E eu tenho absoluta certeza, tá? E eu não vejo o porquê o governo federal teria que se envolver com isso. Foi a omissão nossa mesmo, de geral, trabalhadores e dirigentes sindicais. Bom, se a gente tiver a capacidade de forma colegiada, como você está bem colocando, presidente, fazer essa meia-culpa, a gente consegue trabalhar, observar por que o trabalhador está tão refratário e tentar rever essa falta de mobilização aí, né? Porque o importante, o trabalhador precisa entender, né, presidente? Tal qual, né, presidente? Aí você vai confirmar melhor. Tal qual a gente convoca ele para participar e ela para participar das nossas lutas conjuntas, como a gente vai falar, por exemplo, de campanha salarial daqui a pouco, que é uma pauta, é um momento emblemático de luta de qualquer categoria país afora, a mesma coisa vale para a luta do 1º de maio, que ali se soma pautas conjuntas, né? Então, assim, a gente realmente está precisando fazer esse realinhamento, né, presidente? Se nesses dias 1º de maio, todos os movimentos, no passado e no presente e no futuro, tiver mesmo os palanques onde dê a palavra ao trabalhador, com certeza nós, dirigentes sindicais, vamos aprender, vamos ouvir propostas decentes, propostas que vai fortalecer o movimento sindical. Concordo. Ora, mas os últimos que a gente tem visto aí são pessoas já veteranas no meio, os mesmos assuntos, as mesmas ladainhas e interesses diversos e superiando. Cada ano, a gente, sabe, fica no abismo de ouvir certas propostas por alguns dirigentes sindicais ou oportunistas desses momentos para cargos políticos. Então, isso, na verdade, eu gostaria. E no próximo 1º de maio, se nós nos juntarmos e fazer evento social, chamando a classe trabalhadora, fosse convidado os trabalhadores a falar dessa oportunidade. Pois, e eu até hoje não vi. Só políticos, pretendentes a cargos públicos e cantores. Então, Ô, presidente, se a gente falar para dentro da caixa, a gente não consegue verbalizar para fora. Isso é um dito, né, que tem muita serventia nesse momento. Por exemplo, a gente vive um período polarizado politicamente. O 1º de maio tinha que ser utilizado também para dizer, olha, a gente apoia uma plataforma de governo ou social que invoca aí compromissos com o social e tudo mais. E o 1º de maio se esfacelou nesse sentido também, né? porque a gente não vê mais, William, no nosso meio, e são poucos e raros aqueles que ainda se preocupam em falar no âmbito social. Tá? A ladainha é a mesma. Quando a gente vê um dirigente sindical antigo falando, ele só aparece e ele não aprendeu outra coisa. Quando a gente vê um pretendente a cargo público, ou mesmo já estando ali, deputado, ou seja ele qual for o cargo, estadual ou federal, a ladainha é a mesma. Então, nós, trabalhadores, vamos se distanciando disso aí. Por isso, eu repito, no próximo 1º de maio, dá
nos palanques a voz ao trabalhador, o professor que vai lá ouvir alguma coisa. Convida, tem algum professor, traz professores para falar o centro da categoria, traz um engenheiro, traz um caminhoneiro, traz o padeiro, traz as profissões para vir falar, fortalecer a união. Não pagar fortunas, isso era feito no passado, acho que agora nem isso tem mais condição, para cantores, cantar meia dúzia de conversas, ali de história, de música, e a maioria do povo nem gosta. É verdade. Meu pensamento é Eu esse. acompanhava esses eventos e... Não, sem graça, são músicas e, na verdade, meio sem graça. A gente vê no nosso segmento, por exemplo, caminhoneiro liga seu som, são músicas agradáveis, música de amor, música de paixão pela estrada, pela família, de saudade. Lá não, são coisas que a maioria da minha categoria, com certeza, a maioria não gosta. Então fica um negócio muito, muito assim, comercial politicamente. Ou politicamente comercial. Você entendeu? Entendi. Então, o ponto não é esse. O ponto é a seriedade que está nos faltando de fazer um trabalho mais conciso perante os trabalhadores. Concordo contigo, presidente. Concordo contigo. O 1º de maio não pode ser tratado à revelia. É um evento muito importante, é uma plataforma reivindicatória que a gente tem que resgatar essa marcha, essa unidade com o trabalhador. O trabalhador é o protagonista de tudo, né, presidente? E ficando à margem, ficando à margem, isso é em qualquer lugar dessa vida, até dentro de casa, né? Se a gente deixar um filho um pouco à margem da coisa, pode haver um descaminho. Concordo né? com você. Então a gente não pode agir dessa maneira. Deveríamos ter uma reunião ampla, bastante, porque eu tenho. Rapaz, o tempo que eu tenho no meu sindical, as reuniões, a gente vê, existe muita vaidade. São vaidades e vaidades, vaidades, e nos prejudica. Tá? Se a gente chega, faz uma reunião no meio de 40 diretores de sindicato para fortalecer um 1º de maio, não demora um segundo a gente já vê alguém falando em suas vaidades, em seus bem-quereres, sabe? Isso termina sendo prejudicial para todos nós no dia da festa, no dia da comemoração, e isso vai repercutir para o outro ano. Falou, aquele ano foi uma porcaria, o próximo ninguém vai. E termina virando uma bola de neve. Concordo. Então, ou os dirigentes sindicais entendem e deve dar a voz ao trabalhador, ou vai ficar nessa mesmice e total decadência. Concordo, presidente, concordo. Assina embaixo e a gente tem que olhar isso com bastante critério. Presidente, Brasília está pegando fogo, né? Exato. Eu acho que foi na última conversa nossa, você tinha falado que ia pegar fogo e está pegando fogo, e tem alguns assuntos aqui que eu queria discutir contigo. Por exemplo, a indicação do presidente da República a Jorge Messias, que ele é da AGU, que foi negado, advogado da Advocacia Geral da União, e foi negada, né? Ele foi sabatinado pelo Senado e a indicação dele foi negada, né? Foi negada e gerou uma discussão aí, uma discussão, uma troca de farpas homérica pelos corredores do Congresso. Mas olhando isso, presidente, na questão do desenho político desse ano para as eleições, você acha que o atual governo saiu manchado, rabiscado? Não, eu vejo da seguinte maneira. Ou foi só apenas não entrou em acordo e tudo bem? Eu estou diretor de sindicato porque eu vivo no meu sindical há muitos anos. Eu estudei, tive a coragem, a boa vontade, a força de vontade de fazer um curso de direito, mesmo sendo diretor de sindicato. E eu tive a oportunidade de ser agraciado com o cargo de juiz classista. E o juiz classista era uma pessoa leiga. E eu passei tanta vergonha, eu falei, eu vou fazer o curso de direito. Para poder saber responder para um colega advogado que chegava lá, fizesse alguma pergunta, um trabalhador viesse perguntar alguma coisa, perguntar para o juiz classista, e a pessoa não saber responder é vergonhoso. E então eu fiz um empenho na minha vida para fazer esse curso de direito. Analisando juridicamente a indicação do advogado Jorge Messias, do senhor Jorge Messias, advogado geral, né? Advogado geral da Advocacia Geral da União. Exatamente. Agiu. Olha, para o campo jurídico, eu acho
E todos os advogados viram o que eu vi. Na verdade, esse rapaz, ele foi atingido, tá, de uma forma brutal, mas de forma brutal. Isso ali não foi desmerecimento ao governo federal. Não a pessoa dele, apesar de eu ter dito que ele foi frontalmente, brutalmente manchado, né? Jogar o nome de um cidadão de ilibada conduta, de ilibado saber jurídico, né? Ele está no cargo, ele tem um conhecimento jurídico profundo, Com certeza. tá? Você não viu as perguntas que se fazia necessário para ele ser indicado. Você via farpas de politicagem. A essência da indicação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal se diz assim: é o saber jurídico. Sem dúvida. Eu não ouvi, eu peço até desculpa e perdão se alguém discordar de mim nesse item, porque eu não ouvi em nenhum momento fazerem perguntas no campo jurídico, de conhecimento do saber jurídico do Jorge Messias. Então, isso foi uma brutalidade, tanto no campo jurídico, né, no campo rasgando a Constituição, porque faz parte do nosso direito. A Constituição diz que tem, para ser indicado, tem que ter o saber jurídico, ilibada conduta. Em nenhum momento foi questionado isso para o rapaz. Então, quem perdeu é o povo brasileiro e a vergonha não fica para o governo. Seja ele qual for o governo que tivesse indicado, não fica para o governo, fica para quem o reprovou, fica para o Senado que reprovou, né? Porque em nenhum momento a gente escutou, eu pelo menos não ouvi, o questionamento do conhecimento do saber jurídico, da ilibada conduta do nosso querido Jorge Messias. É isso, fizeram politicagem numa coisa tão séria, rasgando a Constituição. É isso que eu tenho a dizer. O presidente, eu não sei, aí eu tenho a sua opinião, que você é jurista, né? Então você pode falar com muita propriedade. A questão de o STF ter adotado uma musculatura, adquirido uma musculatura, ele é de base jurídica, mas de ter tanta inserção na ordem política num país nos últimos anos, vou pegar o último recorte, né? Dos últimos anos, essa condição ela não foi prejudicial, não acabou contaminando, porque para mim eu acho que foi um pouco disso também, sabe? Eu não vou entrar que é a questão do teu não é preocupante quando você tem uma instituição como o STF, que ela acaba sendo vista como uma instituição que está inserida politicamente, tem essa verve. Como você enxerga isso? Eu enxergo que é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, no meu ponto de vista, ele fica inserido em uma situação difícil pela omissão do legislador. A situação é tão degradante porque coisas que não deveriam chegar no Supremo Tribunal Federal e é assunto do Legislativo, tudo vai para o Supremo Tribunal Federal. Confundem. As coisas oficiais que devem ser decididas no Supremo Tribunal Federal vai passar no Supremo Tribunal Federal. Uhum. Né? As coisas que é do Senado Federal vão direto para o Supremo Tribunal Federal. Então fica contaminando aos poucos e de fato se torna um negócio ardente, juridicamente falando, porque confundem o poder e para que foi criado e para que serve o Supremo Tribunal Federal. É o guardião da Constituição. Por isso que eu falo, e os senadores fizeram recentemente, com a reprovação do Jorge Messias, foi rasgar a Constituição. Isso, meu ponto de vista, sem medo de errar, eu estou falando. Porque não fizeram o papel constitucional, fizeram a politicagem em cima de um nome, porque foi apresentado pelo fulano, pelo presidente da República, e tem o poder de apresentar. Tudo bem, o Senado tem o direito de reprovar, o poder de reprovar, mas desde que
fosse uma coisa constitucional, fosse uma coisa direcionada corretamente, fosse feito as perguntas do saber jurídico, da ilibada conduta, aí sim podiam reprovar. Se põe lá, não menosprezando as outras categorias, se põe um profissional de uma área diferente. É evidente que tem pessoas que trabalham em áreas, são pessoas super inteligentes, mas não têm um saber jurídico. Então, essa pessoa, evidentemente, daria poder e força suficiente ao Senado de reprovação por essa indicação. Mas nesse caso, não. Esse caso, para mim, foi aberrante, né? É uma coisa, extrapolou todos os limites da Constituição. E é pena que a gente tem conhecimento e sabe da índole. O povo brasileiro sabe da índole de muita gente, sabe? Mas seria muito mais viável, muito mais. Porque não se pode apresentar, viu, o Jorge Messias para esse ano, para tentar uma recondução para ele, tem que dar um ano. E o Supremo Tribunal Federal precisa mais dessa pessoa lá dentro, precisa de mais um membro. Está desigual, está 10. E são 11 membros do Supremo Tribunal Federal. Precisa, nesse caso, a humildade, eu acho, se houvesse humildade do Senado Federal, querido, curto e grosso, revogar essa decisão e pôr em votação e procurar. Isso era o papel mais bonito do Senado Federal. Era revogar essa decisão, chamar o rapaz, marcar a nova sabatina e fazer a sabatina conforme a Constituição manda. Aí sim, seria louvável a reprovação se ele não tivesse conhecimento jurídico, se ele tivesse arranhão na ilibada conduta, coisa que não. Coisa que o rapaz tem de sobra, uma ilibada conduta, um excelente saber jurídico, né? E ficaria muito mais decente, mais louvável, mais bonito, mais correto, tá? E obediência à Constituição, o papel da revogação dessa situação que deixou o país. Pô, e não só afetou o governo federal, não, gente. Afetou todos nós brasileiros, né? Nós temos que ter 11 pessoas lá dentro do Supremo Tribunal Federal e não podemos continuar o ano inteiro, 2 anos, com 10 elementos, 10 pessoas, 10 profissionais. Não chega ali sem ilibada conduta. E, para mim, eu não vou usar termos diferentes, mas para mim foi uma estupidez o que fizeram com a Constituição brasileira em reprovar o cidadão sem procurar saber os requisitos que se faz necessário a aprovação para chegar no Supremo Tribunal Federal. A politicagem em detrimento do bem-estar social. E da legislação. E da legislação, como você bem colocou, é uma tragédia para o país, né? Ô, presidente, o papo tá muito bom. Pedi pro pessoal acompanhar a gente aí nos nossos canais oficiais. Facebook, Instagram, sindicagas.guarulhos. O YouTube, nosso canal, Sindicagas _Guarulhos. A gente também tá na TV Guarulhos de segunda a sexta, às 18 horas. Com TV em horários alternativos. Na TV a cabo, a gente vai estar informando pelos nossos canais oficiais. Vocês acompanham a gente aí de toda a monta, né, presidente? Graças a Deus. Presidente, olha, a PL da dosimetria, hein? Eu queria que você falasse a respeito disso, que isso aqui, para mim, meu Deus do céu. Veja só. Eu, como advogado, eu fico pasmo, eu fico meditando em casa quando eu abro um livro. Um caso desse tem que meditar mesmo, hein, presidente? Não tem que meditar, porque veja só. Eu não sou contra ninguém, pelo contrário, eu sou a favor da liberdade. Eu sou a favor da liberdade. Mas existe o Código Penal, o processo penal, existem as decisões. Elas têm que ser respeitadas. Não podemos fabricar decisões para rasgar o direito penal e o processo penal. Nós não podemos estar inventando nem solicitando. Mas, nem pouco chegou essa votação da dosimetria, por conveniência de muitos. Teve advogado que já pediu a redução de pena. Foi ato contínuo. E nem pode fazer isso, porque precisa, o advogado sabe disso, precisa promulgar, oficializar.
Mas o ato só foi aprovado, mas não está oficializado. Já foi gente lá pedir a liberdade, isso, aquilo, outro. Enfim, olha, são atos e nós temos que ter a responsabilidade em dirimir, em questionar, sabe? São atos jurídicos que, na verdade, prejudicam muito as decisões judiciais, o Código Penal, Código de Processo Penal, a Constituição. Então, tem gente que tem um prazer de rasgar isso aí constantemente. Eu sou a favor da liberdade. Poxa, se derem a liberdade para todos eles, todos que estão presos daqui um mês, dois, um dia, para mim, tudo bem. Foi a legislação que decidiu, mas a legislação correta, tá? Eu acho que vai haver um momento de fazer revisão. Tem os períodos revisionais de penas criminais, tem. Isso é no próprio Código Penal, isso já tem um direito de certo, todos nós, redução de pena, um monte disso, por bom comportamento, tudo bem. E tem outros, e poderá até por essa dosimetria, né, aplicação, poderá ser beneficiado até antes do tempo. Agora, o que não podemos é pôr, sabe, ideias na cabeça e sair proliferando ideias negativas, denigrindo as instituições. Não. Eu vou dar um exemplo simples. Eu me dedico de corpo e alma à vida sindical. Eu faço um empenho para representar os trabalhadores com decência, com justiça, com coerência, dentro da minha obrigação. Então, sinceramente, eu não vou ficar quieto se alguém vai denigrir minha imagem. Eu sei o que eu estou fazendo, a minha dedicação, tá? E é isso, e as pessoas têm que entender, existe Código Penal, processo penal, existiu agora a votação, ela tem que ter, ainda falta a tramitação de aprovação, regulamentação, para poder os advogados começar a fazer os pedidos. É assim que funciona. Com certeza. Mas já tem gente atravessando, só para tumultuar. E fazer esses tumultos, eu lamento, eu até em nome do direito, como advogado, eu peço até desculpa a muitos advogados renomados, se eu estiver errado, mas também eu lamento por esses comportamentos que eu vejo querer extrapolar a legislação. Ô, presidente, e politicamente é um tapa na cara da sociedade, né? Depois de tudo que a gente viu em Brasília, aquela selvageria, né? O Congresso é o primeiro, ó, na minha opinião, né? A tratar essa questão de uma forma responsável, né? Tudo que a gente não tem visto, né? William, eu vejo o seguinte, em relação àquela baderna que foi feita em Brasília, depedração, Que foi uma vergonha. de 3 instituições, as instituições que dão garantia à vida do povo brasileiro, né? Muita gente vadia, né, no bom sentido da palavra, e não tinha o que fazer, manipulado por alguns empregadores, manipulado por alguns politiqueiros oportunistas, vigaristas, leva pai de família para uma situação daquela. E às vezes, até corrigindo a palavra, muitos trabalhadores desempregados se sujeitar a ganhar algumas migalhas, cair numa situação daquela, participar de depedração, participar dessas arbitrariedades, de ganhar o pão, mas nem sabe o que eles estavam fazendo de errado. Por isso que não pode simplesmente o investidor daquela baderna sair ileso. Concordo. Não pode. Concordo. Isso é desmoralizante para o presidente do Senado, olha só. É desmoralizante para o presidente da Câmara dos Deputados e é desmoralizante para todo o povo brasileiro quando atingiu-se daquela forma o Supremo Tribunal Federal. Falta a sensibilidade, falta a sensatez dos deputados não ter essa análise. Talvez eles falem, porque eles não têm conhecimento jurídico. E a maioria dos deputados, e nem precisa, né, não precisa ser advogado para estar deputado ou senador, mas pelo menos tem que se aperfeiçoar na legislação, para não estar fazendo proposta nem colocação arbitrária. Tá? É isso que eu imagino. Eu penso com toda sinceridade, eu penso que a coisa não foi refletida, não foi valorizada, não foi respeitada a nossa Constituição, né? Até nessa dosimetria para favorecer A, B ou C. Não importa quem vai favorecer, na verdade só vai favorecer. Agora, tem que respeitar e favorecer o povo brasileiro. Um tapa na cara da sociedade do povo brasileiro, essa dosimetria oportunista e tão rápida, literalmente politiqueira.
tudo política. Estão tentando esfacelar o campo jurídico. Esfacelar diuturnamente. Tá? Então, eu como um estudante e como advogado sou, eu fico refletindo o prazer e eu tenho 4 filhos advogados, sabe? Tive o prazer de formar, são 2 bacharéis em direito e 2 advogados. Eu fico imaginando, meus garotos ficam pensando, né? Eu fico imaginando que meus 4 garotos que fizeram o curso de direito, fico imaginando, pai, virou baderna? Não, filho. Falta compreensão e falta saber jurídico. Né? Repito, e faltou compreensão e respeito à Constituição e fazerem as perguntas para o Jorge Messias conforme a Constituição manda. Então, não é a baderna, é a falta de conhecimento e a politicagem, tá? De interesses pessoais ou interesse pessoal de um ou de meia dúzia. Está saltando os olhos do povo brasileiro. É um tapa na cara do judiciário isso aí. Isso eu penso dessa maneira. Eu vou contigo, porque para mim, toda vez que você entra nessa seara, você cria uma estabilidade social muito grande. E a gente está às vésperas de uma eleição, né, presidente? Que promete ser uma eleição bem, bem ácida, né? É chuva ácida que vem aí. E a importância do voto consciente, né, presidente? Nesse cenário vai ser mais importante do que nunca, né? Ô, presidente, a gente tá falando de uma série Brasília em chamas, mas aqui, ó, tem um dos pré-candidatos que se coloca aí, né? A presidente da República, o Romeu Zema, que é governador do estado do Ele Pujante. esteve governador em Minas. Ele se afastou, né? Tá, eu acredito que já se afastou para poder... né? Do pujante estado mineiro, né? Que a gente gosta tanto, Minas Gerais. Mas ele fez um comentário aí dizendo que não vê nenhum problema em que as crianças trabalhem. Quer dizer, tudo que se... Eu quando era garoto, presidente, eu contei essa história no off para ti. Eu comecei a trabalhar com 8 anos, num cenário lá nos anos 80, diferente, e que a gente precisava de verdade entrar na luta conjunta para ajudar a família, né? Quer dizer, mas passado todo esse tempo, isso são 40 anos, quando eu vejo um comentário desse, ainda mais num país como o nosso, cheio de fraturas sociais, vulnerabilidades, discutindo a importância ou não de Bolsa Família aí, para lá e para cá, muito bem. Aí eu te falo, para mim foi uma colocação totalmente nesse contexto irresponsável. Queria saber a tua opinião, presidente. Minha opinião é o seguinte, eu sou da década de 50. Lembro muito bem, 50, 60, 70, Copa de 70, ela garotada, todos nós trabalhando. Um vendia picolé, outro engraxava na cidade pequena. Eu nasci na cidade de Monteiro, na Paraíba. Muitos. Manda um abraço pro pessoal de Monteiro. Aproveitando o ensejo, um forte abraço, né? Todos os companheiros, todos os amigos e familiares que eu tenho na cidade de Monteiro. Um forte abraço, um beijo no coração de todos vocês. Mas lá naquele torrão, sabe? Era uma satisfação quando os garotos ajudavam. Eu tenho meus irmãos, os mais velhos, são 2 oficiais da Polícia Militar reformados. Eles são mestres de marcenaria, sabe? Eles são carpinteiros. Pô, meu pai é marceneiro. Trabalhei 15 anos nessa. Uma honra. Meus irmãos têm essa profissão. Pô, tanto carpintaria como marcenaria. Eles são bem ativos nisso. São oficiais da Polícia Militar reformados hoje. Não tirava pedaço de nenhum garoto com 12 anos, 13, 14 anos. Até porque nós estávamos em evolução. Quando eu falei, e agora, eu sou da década de 50, na sequência veio a Copa de 70. Lá a gente falava em 70 milhões de habitantes. Se não me falha a memória, nós gritávamos. Isso mesmo. E éramos em 70 milhões de habitantes. Houve uma evolução tão gritante e tão rápida no nosso torrão, no nosso chão brasileiro, nós hoje giramos em torno de quase 220 milhões de habitantes. Mais ou menos isso. Isso mesmo. Se for menos, é pouca coisa. Essa evolução já vem mostrando o que a gente tem na rua, na praça. Aqui mesmo tem um exemplo, um garoto, 20 anos trabalhando comigo aqui,
mexendo em mídias sociais, coisa e eu não aprendi, né? Eu tiro o chapéu, visto a camisa, eu elogio, né? Só que estudando, viu? Não é trabalhando na roça para ajudar o pai, Trabalho braçal, né? não é pegando peso para ajudar o pai, não é carregando, fazendo feira nos sábados aí naquela cidade do interior para ajudar o pai. Longe disso. Foi estudando e esse garoto que está aqui na minha frente, o João, e trabalha no aeroporto aqui de Guarulhos e presta serviço para nós aqui também. Então, a evolução, ela foi muito grande. Foi mesmo. E a evolução, ela só vem através do estudo, né? Quando tem estudo. Então, é muito difícil compreender a fala de um ex-governador de um estado pujante, de um estado respeitável como Minas Gerais, em dizer que se for presidente, vai obrigar crianças a trabalharem, vai cortar a aposentadoria e não vai dar... Sinceramente, tem gente que entra para fazer política simplesmente por graça, para fazer gracinha, para dizer que ele vai resolver a vida do povo com mentiras. E, lamentavelmente, isso é mentiroso. Tá? Todo mundo sabe, e nem ele, nem candidato nenhum, tá? Vai defender vai fazer. Lá no estado, no país vizinho, fez a Argentina. Fazer o trabalhador trabalhar 12 horas, fazer isso. Tudo lá foi na Argentina, e no Brasil é diferente. Tá? Eu tenho ouvido essas berrações, e para mim é coisa beira aberração. Ignorância, estupidez de um homem que supostamente é inteligente. É um empresário bem sucedido, né, presidente? Dizem que é, mas só o sucedido, fato do povo ter colocado ele como governo do estado de Minas Gerais, claro, e demonstra ser inteligente. Com certeza. Mas, por um outro lado, não tem noção do que fala. Não tem noção. Porque a promessa que ele faz politicamente de mudar o governo, mudar a administração do país, é uma coisa que não tem sentido. Hoje o mundo vive em evolução. Tá? E eu não digo evolução ou estupidez como está acontecendo aí no mundo, não. Eu falo evolução intelectual, investir tanto na educação como também na ciência para ajudar, para combater a doença, na cultura, né? Para não ficar nessa mesmice de, sabe, artista ganhando R$ 1 milhão para cantar meia dúzia de música besta lá para o povo. Isso eu acho que o governo tem que cortar esse tipo de coisa. Tá? O excesso dessas emendas parlamentares. Sim, olha, eu quero citar, se fosse a palavra dele, ou é um outro, eu quero estar presidente da República e vou bater de frente contra o Legislativo para que corte-se de forma geral esse abuso das emendas parlamentares e essas emendas servissem para isso e para que ele fosse justificável. Pô, parabéns. Agora, vim com essa ideia de pôr criança para trabalhar, eu vou fazer aposentado não ter mais aumento. Isso é berração e mentira. Mentira política. Tá? Mas o povo brasileiro está escaldado. E eu espero muito que todas essas mentiras que nós, povo brasileiro, estamos escutando, a gente consiga dar o retorno nas urnas. É isso que eu espero. Eu também. Tá? Espero mesmo. Ah, presidente, eu fiquei muito decepcionado. Se a gente vem há décadas e o movimento sindical assume esse compromisso de batalhar pela educação para todos, que começa desde lá da creche, né? E vai até a formação, para a gente conseguir inverter essa curva, né? Que nós temos na sociedade da desigualdade através da educação. Um comentário desse de um empresário até tem um senso exploratório e para mim é vergonhoso. É exploratório. É vergonhoso, né, cara? Exatamente, é vergonhoso. É uma coisa até pejorativa no ouvido das pessoas de bem, né? E o cara tem essa pretensão de ser, sabe, agir dentro de um país como o nosso, país de liberdade, país de bons profissionais, o cara agir dessa forma. O cara não tem noção do que está falando. Não. Né? Eu imaginava que o candidato a presidente da República oferecesse: olha, nós vamos investir na segurança nacional, nós vamos investir na educação, na cultura, sabe? Na ciência. Eu
gostaria de ver esse tipo de coisa. É um deles, né? Mas fazer políticas baratas, prometer fazer isso porque é ditadura, não. Olha, até alguns candidatos a deputados, candidato a deputado federal, tá? E estadual, às vezes eu vejo, escuto. E alguns candidatos a presidente da República falam cada besteira. Isso para gente que teve um mínimo de conhecimento jurídico, Ah, são coisas nojentas. E para o trabalhador, encarecidamente eu peço, encarecidamente, aos trabalhadores que estão me ouvindo, né, aos companheiros do segmento de transporte de cargas, de Guarulhos, especialmente, e toda a população que nesse momento estiver me ouvindo, pensem bem no dia de votar, sabe? Pensem, não vamos votar em retrocesso, nem em promessas, e vá prejudicar o povo brasileiro, né? Nós temos que ser pujante. E para ser pujante, nós não podemos dar aval a essas propostas indecentes de cortar direito de aposentadoria, criança trabalhando, tem que trabalhar 200 horas por dia. Isso tudo é coisa aberrante, são coisas, sabe, explorativa politicamente. Então eu peço encarecidamente, em nome do povo brasileiro, em nome da família brasileira, e nós, no dia de votarmos, tenhamos a consciência de sabermos votar na democracia. eu concordo, gostei dessa frase. Votar na democracia, hein, presidente? Isso tem que ser lead, hein? Isso é bom. Muito bom, parabéns, parabéns. Presidente, reservei aqui essa parte final da nossa conversa, muito boa, viu, presidente? É. Muito boa, como sempre, altíssimo nível, para nós falarmos da campanha salarial. E ponto. É, Mais um ponto importante para com os certeza. trabalhadores. Campanha salarial, presidente, eu trato como um momento emblemático. Eu trato assim, para mim é o maior e melhor momento de luta da categoria, porque é lá que você vai brigar tete a tete pelos seus direitos, pelos seus interesses, tendo como sua linha de frente o sindicato, que é o nosso caso aqui, hein, presidente? E aí, como que tá? Cada dia, isso é um ponto muito importante para mim, para os diretores do Sindicato de Cargas de Guarulhos, aos trabalhadores de forma geral, tá? De qualquer segmento. Quando nós convidamos os trabalhadores no mês de março, principalmente a nossa database começou a vigorar a partir de 1º de maio agora, e aí nós convidamos os trabalhadores para as assembleias e quase ninguém vem participar. Bate uma tristeza muito grande. Somos sabedores que, usando um termo forte, a união faz a força, a união faz a luta, né? A gente se decepciona com a omissão e a inação dos trabalhadores, né? Somos sabedores que tem muitos patrões decentes, tem muitas pessoas boas, mas aqueles que falam, meu companheiro, meu colaborador, não existe sindicato de colaborador, não existe sindicato de companheiro, não. Existe sindicato de trabalhador. Eu estou presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas Secas e Molhadas de Guarulhos e região. Guarulhos e Arujá, especialmente. Agora, quando eu me refiro assim, da nossa querida database, a gente elabora uma pauta, protocola e, lamentavelmente, a gente se depara com a estupidez do mundo. A estupidez do mundo. Eu estava prevendo, Irapuã, com o conhecimento sindical que eu tenho, fazer uma pauta à altura, mesmo com a falta dos trabalhadores, mas com aqueles poucos que vieram me orientar, a gente corresponder à altura. Mas eu já tenho falado para muitos deles que a gente está se sentindo com muita dificuldade. Muita dificuldade, porque explodiu uma guerra aqui dos Estados Unidos, envolvendo Israel contra Irã. Isso já vai lá, faz o bloqueio dos canais, onde passa todo o produto, uma boa parte do produto mundial, tanto de alimento como combustível. Isso dificulta muito, gente. Como dificulta? E a dificuldade está estampada nos olhos de todos nós. Não são minhas palavras. Você sai daqui agora de dentro do sindicato, passa no centro da cidade, olha para um posto de gasolina e vê os preços lá estampados. Entra na Dutra, entra na Marginal, vai em qualquer posto de gasolina, você vê uma aberração, os valores exorbitantes. Porque a cada dia que tem, o motivo da guerra faz a explosão no combustível. E eu, Irapuã, eu estou diretor de um sindicato e representante de trabalhadores. Tá?
E do outro lado, nós temos os tomadores de serviço, né? Ou seja, os prestadores de serviço, que são as transportadoras. Entre sindicato de trabalhador e sindicato do empregador, existe a figura do tomador, que é quem contrata as transportadoras. O tomador contrata a transportadora contrata os trabalhadores. Aí vem, devido à guerra, aumenta toda a matéria-prima. Vem esse e é o cidadão tomador, já corre para aumentar os preços dos seus produtos, porque já pagou mais caro a matéria-prima. Esse produto do tomador vai ser transportado por uma transportadora e tem um contrato, tem que ser respeitado. Mas aí fica uma dificuldade. Respeitar como? Se o dinheiro que você já está me pagando, já não dá mais para abastecer meus carros. Aí chega nesse período de database. Vem a minha preocupação, elabora uma pauta coerente, respeitosa mesmo, para que a gente entenda que o trabalhador é merecedor. Aí vem toda essa cadeia de problema e está em cima justamente do projeto que nós fizemos dentro do sindicato. Com certeza. Aí vem a omissão do trabalhador, a não participação, enfraquece mais esse nosso pensamento e essa nossa luta. E agora, como nós protocolamos, agora dia 27, 28 desse mês, né, de abril passado, nós protocolamos a pauta. E lá no sindicato patronal existe reunião entre eles, deve existir lá a reunião dos seus diretores para chamar os sindicatos colaboradores, o sindicato dos trabalhadores, para fazer as reuniões de reivindicações, para saber o que vai fechar, o que nós podemos fechar ou não fechar, né? Então, quando a gente chegar ao momento de ter essas reuniões, eu confesso para você, eu não sei o que eu vou ouvir. Eu tenho noção, conforme eu estou falando para todas as companheiras e companheiros, empregadores e toda a população guarulhense e a nível nacional. Daquilo que eu estou falando, eu tenho convicção de que funciona dessa forma. Vem muita inteligência por aí, né, presidente? Vem exatamente. Muito, né? Peso, hein? Essa é a minha preocupação, e devido a essa cadeia de problemas que vem lá do Irã, vem dos Estados Unidos, vai cair no colo do povo, dos trabalhadores do Brasil, né? Enfim, isso eu lamento, espero que a gente consiga alguma coisa. Antecipo minhas desculpas a todos os trabalhadores por não conseguir aquilo que eu gostaria, até pela própria omissão do trabalhador e não participar do sindicato, não valorizar seu sindicato, mas eu peço para que vocês reflitam, comecem a participar do sindicato, comecem a valorizar e participe, viu, gente? Porque poderá vir dias piores aí para nós, poderá. Eu não sei, eu vou ouvir do lado patronal, né? Porque eu peço pela dificuldade dos meus representados. E o que eles poderão trazer já é a dificuldade de contrato, de tomador de serviço, e perda de contrato, é um monte de coisa que vira uma bola de neve, sabe? Então, eu confesso para você, com toda a experiência sindical que eu tenho, eu estou muito preocupado mesmo, no quanto a gente pode conseguir esse ano para os trabalhadores. Com certeza. Tá um período de deflação, os índices estão baixos e ganho real tem sido, a gente tem visto os estudos, né, presidente, do DIEESE, outros institutos aí, os ganhos reais não têm sido substanciais. Em alguns casos nem existe mais. Tá? Exatamente. Aí as entidades estão tendo que buscar ampliar a questão do conjunto de benefícios para poder melhor estruturar, né? Exatamente. Em alguns casos nem está se falando mais em real, devido a esse momento difícil que o povo a nível mundial está passando, né? Desemprego não é só no Brasil, é em todo quanto é lugar do mundo, a paulada vai por cima do trabalhador. Agora, eu vou me empenhar, né? Como sempre me empenhei, em observar muito o critério dos itens sociais. Isso é muito importante. Porque a gente não pode, pauta, né? A pauta, o quanto às vezes a gente consegue X valor percentual em valor para um salário,
Às vezes um item social que a gente mantém ou a gente consegue pôr na pauta, ele já supre muita coisa, tá? Um benefício que eu consegui ali no item social, ele supera alguns valores que eu não consegui ver no item econômico, sabe? Mas eu estou aqui de pronto, a porta do sindicato vai estar sempre aberta para favorecer os trabalhadores, atender os trabalhadores, entender a dificuldade do empregador. Também peço àqueles empregadores que têm saldo devedor para um trabalhador, procure o sindicato para a gente sentar, ver como é que vai ser pago isso, chamar os trabalhadores em assembleia, tentar fazer esse recebimento, um parcelamento. Eu gostaria muito, porque existe muita dificuldade dos trabalhadores aí, e alguns empregadores podem ter alguma pequena inadimplência. Então vamos tentar aproveitar essas oportunidades. Não se pode dar tudo, mas dê pelo menos o necessário para a pessoa se manter enquanto para essa baderna estupidez de guerra a nível mundial, praticamente. Concordo, presidente, concordo. Bom, eu vou aqui aproveitar e pedir para o trabalhador que acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Instagram, sindicagas.guarulhos, o YouTube, nosso canal do YouTube, Sindicagas _ Guarulhos, que participem da vida do sindicato, acompanhem, visitem o sindicato, conversem com o presidente Irapuã, com os companheiros da diretoria, tirem suas dúvidas dos locais de trabalho, porque a pauta de reivindicações é a carta magna, né, presidente? Dos seus direitos. Quando você vira as costas para ele, depois não vai poder reclamar, né? A convenção coletiva é a sua carta. Ela só existe porque ela é acima da CLT. É isso mesmo. Tá? E já temos a CLT, é o que diz a legislação, e a convenção coletiva é o que a gente consegue obter para você, trabalhador e trabalhadora, além da CLT. Tanto isso como os acordos coletivos. Isso também, em alguns casos, os acordos coletivos se torna até uma balança, tá? Para a gente não ser muito abusivo e nem vítima de nada. Então, o sindicato, voltando à palavra correta, é uma balança, é uma casa de problemas, mas estamos aqui de porta aberta para resolver todos os problemas que vocês tiverem a nível de representatividade por nós, tá? Conta comigo, conta com a direção do Sindicato de Carga de Guarulhos. Eu deixo aqui um abraço muito forte, antecipando já o horário. O presidente está de olho no cronômetro. Eu deixo aqui um abraço muito forte a todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso segmento. Eu peço encarecidamente à população, de forma geral, que está me ouvindo nesse momento, e se alguma palavra eu mencionei aqui precisa de correção, pode me fazer. Eu sou uma pessoa muito coerente, eu preciso aprender, né? Eu preciso aprender para somar com vocês, de modo geral, tanto a nível sindical como a nível, de forma geral, e vocês precisarem, o Irapuã está aqui só para ajudar. Grande abraço para todos os companheiros, companheiras, empregadores, e comigo vai ter que discutir os nossos direitos para uma futura convenção e um acordo que seja plausível a todos os trabalhadores do nosso segmento. Obrigado. É isso aí, presidente. É porque o sindicato, né? Aí, boa, João, obrigado. Até porque o sindicato é o legítimo representante da categoria. Podcast Sindicagas Guarulhos e Arujá. Presidente, temos aí um pouquinho mais de 1 minuto. Eu quero aqui me despedir, pedir para que vocês acompanhem o nosso trabalho nas redes sociais. Repito, Facebook, Instagram, Sindicagas Guarulhos, o canal do YouTube Sindicagas _ Guarulhos. Todo dia, TV Guarulhos, né, presidente? TV Guarulhos. 18 horas a gente tem conteúdos exclusivos, né? Como essa entrevista. Com TV, reprises desses programas durante toda a semana em horários alternativos. Você não vai poder reclamar que a gente não está levando conteúdo, não está dialogando com a categoria e não está dialogando com a sociedade. Valeu, muito obrigado. Presidente, obrigado. Obrigado. É isso aí, meu presidente. Valeu. Ótima semana. Bora. Tchau.